Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui na Praia Grande, rever alguns amigos. É sempre uma honra estar participando do ciclo de palestras e trazer um tema tão relevante. Essa é uma palestra, uma das 12 palestras que eu acabo ministrando, e essa é uma das mais recorrentes, uma das que o pessoal mais solicita, em função da sua importância, né? Quando a gente fala de documentação imobiliária, de certidões de documentação imobiliária, a gente entende da relevância que ela tem, da relevância que tem esse assunto dentro do trâmite de todo o processo de compra e venda de imóvel. Tá certo? Sim ou não? É isso aí. Então vamos lá. Quando a gente fala de documentação, de certidões, principalmente em certidões, né, imobiliária, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para vocês essa noite é: por que nós providenciamos as certidões? Qual a importância de se providenciar as certidões? Né? Por que a gente tira as certidões do imóvel e dos vendedores? Calma, um de cada vez. Vamos lá. Segurança. Que mais? Trazer garantia para o proprietário? Mais alguma coisa? Certo. Seu nome é? Giana? Juliana. Juliana falou para saber que o bem não está bloqueado, né? Que o imóvel não está bloqueado. Que mais? Vou colocar para vocês. O principal, vamos ter isso em mente, né? O principal motivo que a gente tira as certidões é para que não tenhamos problemas futuros, tá certo? Para que, quando eu falo tenhamos, realmente está no plural, não só a imobiliária, o corretor que está fazendo a intermediação e os adquirentes, tá certo? Os compradores, né? Por quê? O principal motivo é para que não caracterize o quê? Fraude. Fraude a credor, fraude processual, fraude à execução e fraude a terceiros, ok? Por quê? Porque imagina uma situação onde eu estou devendo no mercado, tá certo? Eu pego e faço o seguinte. Qual é o seu nome? Camila. Eu pego e faço um acordo com a Camila. Camila, eu estou devendo bastante no mercado, estou com o nome extremamente sujo, vários processos, protestos. Eu vou passar o meu imóvel para você e você vai na imobiliária e coloca o imóvel à venda. Sim ou não? Acontece, sim ou não? Sim. Quando você vai tirar a matrícula, você vai tirar as certidões, você vai tirar de quem? Da Camila. Eu passei o imóvel para ela. Tá certo? Só que o que nós cometemos foi fraude. Fraude a quem? Aos meus credores. Porque os meus credores estavam de olho no meu patrimônio. Eles falaram: o Wagner está inadimplente, né? Ele está devendo no mercado, eu vou tomar aquele imóvel dele. Então, antes dos credores vir tomar, eu peguei e passei para a Camila. E ela colocou no mercado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. Sim ou não? Só que muitas vezes não dá tempo dele fazer isso, né? Essa jogada. Então, o próprio devedor coloca o imóvel no mercado, ou ele está tentando, ele ainda é um devedor solvente, e ele está procurando ainda colocar esse imóvel no mercado para sanar suas dívidas, tá certo? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, a principal preocupação é se não estamos cometendo fraude a algum credor, tá certo? E às vezes até uma fraude à execução. Já ouviram esses termos? Fraude a credor, fraude à execução, tá certo? Tá bom? Então vamos lá, vou tentar passar um pouco para vocês aqui. É o de baixo. Aqui já passou o meu currículo, então vamos lá. Quando a gente fala da fraude, a gente se reporta diretamente ao artigo 158 do Código Civil, tá? Que traz a descrição do que seria a fraude nos negócios. Tá lá. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzidos à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos de seu direito. Veja, o que quer dizer isso? Quer dizer que os negócios de transmissão gratuita de bens. Qual é a transmissão gratuita de bens? Doação, tá certo? Transmissão gratuita de bens, doação, tá certo? Muito bem. Se o praticar o devedor já insolvente, o que seria um devedor insolvente? O que é um devedor insolvente? Ou o que é um devedor solvente? O solvente, o insolvente é quando a dívida é maior do que o patrimônio, ok?
Somadas as dívidas, todas as dívidas desta pessoa, ela é superior a todo o patrimônio que ela tem. Isso caracteriza um devedor insolvente. Ele está insolvente. Ele não tem condições. O patrimônio é inferior a todas as dívidas. Tá claro? Quando o patrimônio é superior às dívidas, ele é um devedor solvente. Ok? Vamos ter isso com claridade aqui. Agora, veja, o 158 fala dos negócios gratuitos, ou seja, a doação. Né? Ele falou ali compra e venda, sim ou não? Não. Não falou compra e venda. Certo? Vamos ver, vamos continuar. Igual direito assiste os credores cuja garantia se tornar insolvente. 2. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação. Veja, então, o que quer dizer que um credor pode pleitear a anulação daquela doação, uma vez que aquele patrimônio que ele estava de olho para saldar a sua dívida foi transferido para um terceiro. Pode solicitar a anulação do negócio, sim ou não? Sim. Tá? Claro? Tranquilo? Ótimo. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. E é aqui que nos interessa mais. Veja, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos. Quais são os contratos onerosos? Os de compra e venda, que envolve dinheiro, ok? Então aqui no 158 a gente estava falando de doação, e no 159 ele fala, ok, mas nos onerosos pratica a mesma situação, ok? Do devedor insolvente. Quando a insolvência for notória. Quem dá um exemplo de insolvência notória? Quem aqui hoje compraria um imóvel do Ike Batista? Por que não? A dívida dele é maior do que o... Porque é uma insolvência notória. Tá certo? Então, todo mundo já sabe, todo mundo conhece o Ike Batista, é um negócio público, é um negócio que saiu na mídia, é um negócio que, pô, não, como é que cara quebrou de uma forma que hoje ele está insolvente. As dívidas dele, das empresas dele, é superior ao patrimônio. Então, ele é uma insolvência notória, sabida por todos, ok? Só que aí, não é só esses casos, né, que a legislação prevê. Veja, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Aí eu faço a pergunta inversa. Quando não há motivo para ser conhecida? Porque como que a gente descobre se a pessoa está insolvente? Através das certidões. Ok? Tá certo? Existe alguma desculpa para não tirar as certidões? Tá certo? Então aqui, quando houver motivo para ser conhecida, então é fácil de ser conhecida. Você nunca vai poder alegar no judiciário, eu desconhecia que ele estava insolvente, ou que esta venda tornaria-o insolvente. Tá claro? Tranquilo até aqui? Ok? Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á, depositando em juízo com a citação de todos os interessados. Ou seja, eu posso depositar o valor em juízo, tá certo? E chamar os interessados, os credores, para resolver, para eu não perder o imóvel. Tá? Depois eu explico com detalhes isso. 161. A ação nos casos do artigo 158 e 159 poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa com quem ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes, desde que haja procedido de má-fé. Veja que interessante. O Código Civil, no artigo 161, falando uma palavra sobre má-fé. O que eu pergunto para vocês, o que seria má-fé? Como que a gente caracteriza a má-fé? A pessoa saber que é mesmo assim querer passar o bem. Sim. Qual é o seu nome? Fernanda. A Fernanda falou o seguinte, a pessoa saber que ela deve e mesmo assim ela querer vender. Isso caracteriza a má-fé. Mas no caso aqui, essa pessoa que praticou a má-fé seria o vendedor. Certo, Fernanda? Tá? E quem perde com a compra, se for um comprador legítimo, quem perde com a anulação do negócio é o comprador. Certo? E o comprador pode agir de má-fé? Sim ou não? Claro. Quando eu dei o exemplo aqui com a Camila, né? Quando eu dei o exemplo com a Camila, ela não estava de má fé junto comigo no negócio? A gente não estava fazendo o negócio em conjunto? Ela sabia das minhas dívidas. Eu falei para ela, olha, vou perder o imóvel. Eu vou passar para o seu nome justamente para não virem em cima de mim. Ela não sabia? Isso aqui não era uma fraude? Era uma fraude aos meus credores.
Sim ou não? Ótimo. Então vamos inverter a pergunta. O que seria a boa-fé? Já que a gente entendeu mais ou menos o que seria a má-fé, o que seria a boa-fé? Como é que eu provo que eu estou de boa-fé? Boa. Porque assim, só falar, não, estou aqui, sou bonzinho, estou de boa-fé. É suficiente? Não. Tá certo? Né? Então, como que você prova a boa-fé? Eu digo que a boa-fé ela é provada através das cautelas que você toma antes de realizar o negócio. Tá? Se você quiser resumir, né, falar como é que caracteriza a boa-fé? As cautelas que você toma antes de realizar um negócio. Vamos ver. Se você comprar um carro hoje, vamos pegar alguma coisa no nosso cotidiano, você não vai puxar lá no Detran para ver se tem multa? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você não quer assumir um veículo que tenha multa, que tenha restrição, que tenha bloqueio judicial, que tenha busca e apreensão. Tá certo? Por quê? Você vai trazer para você aqueles problemas. Né? Então, antes de fazer a aquisição do veículo, você tira um extrato e verifica tudo isso. Tá certo? Você está agindo com cautela. Você está agindo de boa fé. Né? Por quê? É o que se espera, é o mínimo que se espera, mínimo razoável que se espera de alguém que quer fazer um negócio bom, firme e valioso. Já ouviram isso? Sim ou não? Né? Antigamente era muito falado. Você quer fazer um negócio bom, firme e valioso. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar as cautelas necessárias antes da aquisição do bem. Você não vai depois que você comprou ver se tem multa no carro. Tá certo? É a mesma coisa no imóvel. Tá claro? Então a gente precisa tirar todas as certidões para demonstrar duas coisas. Primeiro, que a gente tomou as cautelas. Segundo, que nós estamos de boa fé no negócio. Pois não? Mesmo assim, ainda é meio... aparentemente está correto. Mas poderia ser uma ação trabalhista, por exemplo, na minha empresa? Vamos ver isso já já. Não é? Sim, vamos ver isso já já. A pessoa tira a certidão, está tudo em ordem, beleza, mas depois... Depende. Já aconteceu isso no carro, já no caso. Vamos ver. Será que a pessoa perde o imóvel nesse caso? Vamos lá. Súmula 375 do STJ. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Olha que interessante. O STJ vem e fala o seguinte, o reconhecimento à fraude à execução. O que seria fraude à execução? Eu já demonstrei aqui o que seria uma fraude, né? Quando eu vendo para a Camila, os dois estão cientes, a gente está fraudando meus credores, certo? Eu tenho credores. O que seria fraude à execução? Significa que quando esses credores já estão executando a dívida que eu tenho com eles. Tá claro a diferença? Eu estou devendo o cartão de crédito lá para a Renner, ok? A Renner é minha credora, eu estou devendo. Está lá em aberta a fatura. Estou devendo lá 1 mês ou 2 da escola. Estou devendo qualquer coisa, tá? São credores. Quando esse crédito ele passa a ser executado no judiciário, ele já tem um processo de execução desse crédito, a fraude deixa de ser a fraude contra credores e passa a ser uma fraude à execução. Tá claro? Tranquilo? Ótimo. Então, vê o que a súmula 375 fala. Se o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. Registro da penhora do bem alienado. Onde estaria esse registro de penhora do bem alienado? Na matrícula. Teoricamente, se acabasse aqui essa súmula, eu tiraria só a matrícula, não tem registro de penhora, a vida que segue. Sim ou não? Mas não acaba. Ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Né? Veja, e aí a gente vê que essa questão da má-fé é muito subjetiva. Né? Como que eu vou provar que o terceiro adquirente estava ou não de má-fé? Tá certo? É aí que pega. Vamos lá. Agora a gente vai no Código de Processo Civil. Então o que a gente viu foi do Código Civil. Agora a gente vai para o Código de Processo Civil, que fala: alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Ou seja, lá no item 1 do 792 está falando, tem que estar gravado na matrícula. Sim ou não? Bem. 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução. Ou seja, no item 2 também fala do registro na matrícula. 3. Quando tiver sido averbada no registro do bem a hipoteca judiciária. Ou seja, no terceiro também fala, todos esses casos está falando, tira a matrícula, se não tem nada. 4. É aqui que pega. Quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
É por isso que a gente tira as certidões. Tá certo? Porque senão a gente tirava a matrícula. Se fosse só nos 3 primeiros casos, a gente só tiraria a matrícula. Não tendo nada lá, vida que segue. Só que tem o item 4º, que fala quando ao tempo da alienação. Qual é o tempo da alienação? O momento que você assina o contrato. Esse é o tempo da alienação. O momento que você está assinando o contrato. O momento que você está passando a escritura. Esse é o tempo da alienação. Tramitava contra o devedor. Veja, está em trâmite. Significa que ele perdeu o processo, sim ou não? Não, estava tramitando. Ele poderia até ganhar, né? Mas ele poderia perder também, sim ou não? Pois é. Ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso significa que aquela ação poderia chegar a um ponto de reduzi-lo à insolvência. Poderia trazer uma situação onde o patrimônio dele ficaria inferior ao que ele tem de dívida. 792. Continuação, né? A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou todas as cautelas necessárias para aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Veja, olha que interessante. Imagina que você vai mostrar um apartamento e quando você chega na imobiliária com a proposta, você vai lá, vai mostrar um apartamento, mostrou um apartamento de, sei lá, 800 mil, o cliente gostou, viu, já fez a proposta de 800 mil. Coisa comum, natural, que acontece todo dia. Não é assim que vocês trabalham? Você vai lá, mostra um apartamento só e já pega a proposta no preço. Não é assim? Sim ou não? Não? Aqui não é assim? Então, você vai lá, mostra o apartamento, pegou a proposta no preço, chegou lá na imobiliária, entrou no sistema e pegou o telefone do proprietário e está lá, o prefixo DDD 31 e o telefone fixo, 31, telefone celular. Quando você liga para ele, e para tratar a proposta, pede a matrícula, fala das condições, etc. e tal. Ele fala, não, beleza, ótimo, eu vou ver se eu pego o avião, vou para aí. Mas agora também com assinatura eletrônica digital, eu nem preciso me deslocar, tá certo? Vamos fazer assinatura eletrônica digital. Vocês estão praticando isso sim ou não? Sim, né? Legal. Quando você for tirar certidões, você vai tirar certidões de onde? O apartamento é aqui, certo? Hã? O DDD dele 31 indica que ele está morando lá em Minas Gerais, ok? A vida social dele é lá. Se ele estiver devendo para a Renner, como eu dei um exemplo aqui, ele vai estar devendo lá. Adianta tirar certidões daqui? Não. E a gente adianta tirar certidões só de lá? Não. Então tem que tirar dos 2 lugares. Sim ou não? Pode tirar do Brasil inteiro. Pode ser federal. Sim, algumas certidões são federais, né? Mas, veja, cartório de protesto, por exemplo, ok? Tem custo as certidões de cartório de protesto, né? No mínimo, você vai tirar estaduais daqui e de lá, tá certo? Cíveis, né? Você vai tirar cíveis estaduais de onde? Daqui e de lá, tá certo? Então, sempre que... isso já está, inclusive, na legislação. Você tem que tirar certidões da onde reside, tá certo? E da onde está o imóvel. Tá? Muitas vezes tem que tomar muita atenção com isso, porque muitas vezes o proprietário, você pede para ele um comprovante de residência. E na hora de fazer a confecção do contrato de compra e venda, ele pega e fala, não, coloca o endereço do imóvel. Pô, mas o imóvel está vazio. Você não mora aqui. Tá certo? Ele evita te mandar o endereço o comprovante de residência por 2 motivos. Primeiro, para evitar o custo das certidões no local onde ele realmente mora. Segundo, para evitar uma notificação no local onde ele realmente mora. Imagina que você vai notificar ele por qualquer motivo, você vai notificar no imóvel que está vazio, que você está vendendo? Que sentido tem isso? Então, às vezes, é chato, mas tem que insistir, né, com o endereço residencial de fato dele, ou o comercial. Né? No caso de locação, com certeza o comercial. E se ele tiver dívida em outro lugar? Que outro lugar? Onde que ele não mora? Você tomou as cautelas antes de fazer a aquisição? Aquelas razoáveis, medianas, você tomou as cautelas, ok, tá certo? Você não tem obrigação, você vai falar assim, eu tenho obrigação de tirar no Brasil inteiro as certidões? Não, tá certo? Você tem que demonstrar que você está de boa fé. Como que você mostra que você está de boa fé? Você tomou as cautelas necessárias antes da aquisição. Então, uma coisa é você negligenciar, você sabe que ele mora em Minas, ou na Bahia, ou no Paraná, e negligenciar de tirar as certidões lá. Você negligenciou, tá certo? Você foi imprudente. Agora, você sabe que ele mora no Paraná, você tirou do Paraná, tirou da Praia Grande, acabou. Você não tem culpa se ele morou na Bahia um tempo e tem dívidas lá, tá certo?
Aí também não tem condição, não tem condições da gente. Então você vai demonstrar que você estava de boa fé porque você tomou as cautelas dentro da razoabilidade que aquilo precisava. Tranquilo? Legal. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Isso aí é para o adquirente poder se defender. Vamos lá. Olha uma lei aqui de 2015, o artigo 54 da Lei 13.097. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. Veja, parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula, inclusive para fins de evicção. O que é evicção? O contrato de vocês deve ter uma cláusula lá falando o seguinte: os vendedores respondem pela evicção de direito. Tem ou não tem? Sim ou não? Ninguém faz contrato aqui? Já ouviram essa palavra, evicção? Sim ou não? Evicção significa que a pessoa responde de tudo a respeito daquele bem, daquele imóvel, daquela data para trás. É evicção. Ela vai responder daquele momento, daquela data, daquele evento para trás. Tudo. Independente de tenha outras pessoas atrás. Eu vou responder daqui para trás por tudo. Ah, mas o imóvel foi construído em 1980. Legal. Você vai responder de lá para cá. Ok? Ah, mas passou por fulano, ciclano, beltrano. Legal. Evicção, você responde de tudo. Tá claro? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Então eles respondem situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé, que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados os dispostos no artigo 129 e 130. Tá bom? E as hipóteses de aquisição de extinção da propriedade que independam do registro do título. Ou seja, o que está dizendo aqui o parágrafo único? Está dizendo o seguinte, que se eu provar que eu sou um terceiro de boa-fé, isso não vai me atingir. Tá certo? Eu não posso ser prejudicado se eu agir com cautela. Eu não posso ser prejudicado se eu sou um terceiro de boa-fé. Ok? Tranquilo? Ótimo. Bora, continuar. Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Tranquilo? Vamos lá. Seria subsequente. O quê? No caso, o comprador acabou de comprar. E o proprietário anterior, ele era responsável desde a execução do início do imóvel até a venda. Na próxima venda, esse proprietário ele é responsável nesse contrato até a venda. Charles, olha a pergunta do Charles. A questão da evicção, né? Essa pessoa que está vendendo, ela responde daqui para trás, tá certo? O próximo que vai vender, ele vai responder do momento dele para trás também? Depende. Você vai colocar isso no contrato? Se você colocar no contrato que ele responde pela evicção, sim, vai responder daquele momento para trás. É importante. Por isso que eu falei, 99,9% dos contratos tem essa cláusula que fala responde os vendedores pela evicção de direito. Justamente para isso, para obrigar aquela pessoa que está vendendo a ficar preocupada e comprometida do momento dele para trás, por tudo. Tá certo? Tranquilo? Legal. Certidões. Quando a gente fala em certidões, vocês viram, a gente passou pela legislação, eu sei que é um pouco chato para quem não está acostumado a ver a questão de legislação, a gente passou pelo Código Civil, o Código de Processo Civil e por uma lei, a Lei 13.097 de 2015. E eu prometo que acabou a questão de legislação. Mas vocês viram que eles falam em certidões, boa-fé, má-fé e tal, mas não trouxe um rol exemplificativo ou taxativo de certidões que a gente deve apresentar na compra e venda? Trouxe? Algum ponto da legislação? Alguém conhece algum lugar na legislação que fala assim, olha, você tem que tirar as seguintes certidões, 2 pontos, X, Y, Z. Tem isso, sim ou não? Não. E aí, que certidões que a gente vai tirar, então? Se a legislação não fala quais certidões que a gente vai tirar, quais a gente vai tirar? Será que tem boa fé? Na própria cultura não reza isso, né? Não. Antigamente você constava, certidões, agora não consta mais nada, só consta se deve o imóvel. Eu vou trazer algumas aqui para vocês e a gente vê se tem coerência, se tem pertinência ou não, tá certo? Vamos falando aqui de algumas certidões que são as mais comuns, mas eu já adianto para vocês. Nesses casos que a legislação é omissa, a gente vai praticar usos e costumes locais, ok?
Então, o que se tiraria de praxe? Como que você verifica, tá certo? O que tem, qual que são as cautelas que você entende como razoáveis para verificar, para analisar antes da aquisição de um imóvel, tá certo? Né? Quando a gente falou da multa do carro, lembra? Né? Não é razoável olhar pelo menos se tem multa o carro, né? Então, assim, você vai lá conferir se o número do chassi do câmbio bate com o número que está... Não vai, né? Tá certo? Você não vai tomar essa cautela, não é necessário chegar nesse nível. A mesma forma que eu falei para o colega. Falei, pô, o cara morou lá, hoje ele mora no Paraná, mas já morou na Bahia. Como é que eu vou saber? Né? É a mesma coisa, você não vai tirar o chassi do câmbio, né? Mas você tem que tomar pelo menos o mínimo como razoável, como prática de usos e costumes antes de celebrar o negócio. Vamos lá. Então, tem uma cláusula no contrato que eu aconselho que tenha essa cláusula no contrato, e provavelmente tem no contrato de vocês, uma cláusula falando das certidões. E a gente coloca quais são as certidões, quem é que vai providenciar, qual o prazo para apresentar, né? E se aparecer algum apontamento, o que a gente vai fazer, né? E geralmente a redação é assim, ó: os vendedores, às suas expensas, se comprometem e se obrigam a apresentarem até tanto tempo as seguintes certidões atualizadas abaixo relacionadas. Então, a gente coloca lá o rol de certidões. Isso quando antes de assinar o contrato a gente já não providencia essas certidões, porque já é possível, né? A gente providenciar todas elas, e a gente vai ver aqui que elas não têm custo, a grande maioria não tem custo, então não tem por que você já não tomar essa cautela antes, né? Você já não providenciar desde o início da tratativa. Tá? Do imóvel. O que a gente vai tirar do imóvel? Primeira certidão do imóvel, certidão de matrícula, tá certo? Então, a certidão de matrícula, hoje a gente consegue, além do cartório do registro de imóveis, a gente consegue lá no site da ANOREG, do Registradores, da Arisp, conseguir a visualização ou até mesmo a matrícula, né, de forma eletrônica. Certo? Sim ou não? Vocês providenciam por lá, né? Ótimo. B, certidão de dados cadastrais. Aqui na Praia Grande eu não sei se é a prefeitura que emite essa certidão, mas acredito que sim. Em São Paulo, a prefeitura faz a certidão de dados cadastrais, que tem todos os dados que estão cadastrados na prefeitura a respeito do imóvel. C, certidão negativa de taxas e tributos imobiliários, também expedido pela prefeitura. Então, é uma certidão que atesta que você não tem dívida nem de taxas, nem de tributos imobiliários, né? Aqui na Praia Grande, eu não sei se teve, mas em São Paulo a gente teve uma época que tinha uma prefeita que inventou uma taxa do lixo, né? E aí ficou durante um período tendo que fazer o pagamento daquela taxa. Como é que eu sei se a pessoa pagou ou se ela está devendo para a prefeitura? Essa certidão aponta, né? IPTU, como que eu sei se ela pagou ou não pagou? Essa certidão me traz se tem débito ou não de IPTU. Tá claro? Tranquilo? Ótimo. Até aqui, tranquilo? Sim ou não? Então tá bom. D. Declaração de quitação de despesas condominiais com firma reconhecida e cópia autenticada da ata que elegeu o síndico. Veja, isso aqui é no caso de condomínio, né? Apartamento ou casa em condomínio. Certidão negativa condominial. Por que tem que ser com assinatura do síndico, com firma reconhecida e cópia autenticada da ata que elegeu ele como síndico? Poderia ser uma simples declaração da administradora por e-mail, sim ou não? Vamos lá. Aqueles que já fizeram curso comigo, palestras, vão lembrar dessa palavrinha que eu adoro. Pode falar. Eu acho que não, porque tem algumas empresas terceirizadas tem sobre isso. Não. A responsabilidade realmente é do síndico, né? Evelyn, qual é a palavra que eu adoro? Depende. Depende. Tá vendo? Quem já fez sabe. Depende. Por que depende? Depende se é por quê? Quem é o representante legal do condomínio? O síndico. Ponto. Tem algum outro? Depende. Se ele outorgou uma procuração para que a administradora represente o condomínio em nome dele, ok. Agora, se não, não. Certo? Quem é o representante? Deu problema no condomínio. Quem vai responder? É o síndico. Deu uma confusão lá no final do dia, né? Tem que ir todo mundo para a delegacia. Chama o síndico. É o síndico que vai representar sempre o condomínio. No processo judicial, é o síndico. Então, é o síndico que pode atestar se há ou não débito condominial. Tá claro? Tranquilo? Agora, tem casos que a administradora do condomínio, ao estabelecer essa relação jurídica de prestação de serviços para o condomínio, coloca no seu contrato que o síndico outorga poderes de representação para ela, administradora.
Nesse caso, a administradora pode te atestar que não há débitos condominiais. Ok? Em nome do síndico. Não em nome dela, não, em nome do síndico. O síndico otorgou esse poder para ela. O síndico é o representante do condomínio. Tá claro? Agora, você tem acesso a esse contrato? Não. Você tem acesso se o síndico deu procuração ou não para o administrador? Não. Então, na dúvida, pega do síndico. Tá certo? Tá claro? Tranquilo? Se a administradora insistir, não, a gente pode representar, tal, não sei o que, tá aqui o documento, tal, não sei o que, tá aqui a declaração. Ótimo, beleza, vida que segue. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Vocês viram que eu coloquei umas letrinhas, A, B, C e D? Essas letras, gente, vocês estão tudo tirando foto, eu mando isso aqui para vocês na íntegra. Fiquem tranquilos, tá bom? É isso? É isso? É por isso? É? Gente, fica tranquilo. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês. Pode ser, Luciana? Te mando? Tá? Nós temos um problema aqui na Praia Grande, que é o seguinte, muitos síndicos Profissionais. são profissionais ou não residem aqui. Sim. Eles passam a responsabilidade para a administradora, mas não dão uma procuração para como seria nesse caso. Então, hoje ele pode fazer assinatura eletrônica digital? Mas esse aí tá, geralmente ele não vai fazer, né? Por e-mail, né? Por e-mail. Né? A própria, o que eu tenho visto lá em São Paulo bastante é a administradora mandar para o síndico assina assinatura eletrônica digital, por e-mail. Ele dá um de acordo lá no DocSign, no D4Sign, qualquer uma plataforma dessa, ele assina eletronicamente. A administradora confecciona a declaração, ele só assina, ele só clica lá e assina. Ok? É muito comum isso. Tá? Vocês viram que tem letra lá, A, B, C e D? Quando eu coloco essas letras, significa que isso é o quê? É o mínimo. É o mínimo, é o essencial. Tá certo? É o mínimo que você tem que tomar de cautela. É o mínimo que você tem que providenciar de certidões. Tá bom? Só que além dessas 4 certidões que eu coloquei no caso do imóvel, tem outras que podem ser solicitadas de acordo com a situação do negócio. Tá claro? Tranquilo? Ótimo. Quais são? Olha lá. Imóveis em condomínio pode ser exigido registro da incorporação imobiliária. Alguém aqui já trabalhou em stand de vendas de lançamento? Sim ou não? Sim? Já foi pedido para você registro da incorporação? Não, nenhum cliente pediu. O cliente, geralmente, ele chega lá, ele se encanta com o decorado, ele quer ver, né? Ele quer ver, não, vamos assinar, assina o contrato provavelmente de adesão, porque não... Eu não ouvi isso. Então, assim, uma das coisas, o pessoal um pouco mais chato, geralmente os advogados, quando chegam no stand de vendas e vai comprar, eu falo, cadê o RI? Tá certo? O registro da incorporação. Mas eu não compro, tá certo? E tem muito plantão que pode estar com ele lá. Exato. Não, lógico. Plantão de vendas tem que estar com o RI lá exposto, correto, tá certo? Ok? Tranquilo? Tá bom? Então pode ser pedido o RI. Convenção de condomínio. O adquirente pode pedir a convenção do condomínio, sim ou não? Claro, pô. Faz sentido. Ele quer saber se ele pode descer com o pet para a piscina, ele quer saber qual elevador tem, tá certo? Qual é o dia do lixo, Pode ou não? Claro. Estatuto ou regulamento interno do condomínio? Sim ou não? Mesma situação. Ata que determinou as vagas de garagem. Ele quer saber se tem sorteio anual, semestral, bianual, tá certo? Cópia do último exercício fiscal do condomínio. Pode solicitar, sim ou não? Qual o objetivo? Pô, eu quero saber se o condomínio que eu estou entrando está inadimplente, como é que está o caixa, se vai entrar um monte de ação, eu vou entrar, vai vir um rateio absurdo de funcionários que foram demitidos. Tá certo? Então, veja, embora essas daqui não estejam com a letrinha como obrigatória, que eu coloco como obrigatória num contrato de compra e venda, é importante que vocês tenham em mente que qualquer adquirente pode, a qualquer momento, solicitar isso aqui ou a inclusão de um desses itens no contrato. Ok? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Imóvel rural. Não é o caso de vocês, tá? Acredito que vocês não comercializam imóvel rural aqui, não, né? Tá? Passar rapidinho, tá? O imóvel rural, você, além daquelas certidões, você tem outras certidões que você precisa providenciar, no caso do ITR, tá? Que é Imposto de Territorial Rural. O CCIR, Certificado de Imóvel inscrito no INCRA, tá? E verificar se não existe nenhuma exigência legal. Tá? O que é exigência legal? É quando você tem no imóvel rural uma reserva de 20% de preservação. Você comercializa uma área de 200 mil metros, você só pode usar 100 e pouco, 180, ok? Você tem que preservar
Lá 140, 160. Oi. Só para não falar um negócio, no caso do imóvel rural, a pessoa tem no CC, tendo o ITR, tem Operação da Receita Federal, pagando tudo. Tem muitos casos que não tem o registro no cartório de registro de imóveis, certo? Mas ele tem tudo isso. Agora, o cartório de registro de imóveis, vamos dizer assim, seria mais para efeito urbano, né? Para imóveis urbanos. Agora, o rural seria mais o INCRA, não é isso? Não tem nada a ver. Imóvel é imóvel. Não importa se ele é rural ou urbano. O que muda do ITR para o IPTU, aí sim, eu concordo com você, a sigla, né? Imposto de Propriedade Territorial Urbana, no caso do IPTU, Imposto de Territorialidade Rural no ITR. Ponto. Isso é um registro junto à prefeitura. Agora, para demonstrar a titularidade do bem, que você é dono do imóvel, é o registro de imóveis. Se você não cadastra ele, por exemplo, quando você compra um imóvel rural, você vai pedir o CC, você vai pedir o ITR, vai pedir a Receita. E a matrícula. E você vai transferir aonde? Você vai transferir no cartório de registro de imóveis ou você vai transferir também no INCRA? Então, quer dizer, Você transfere IPTU para o seu nome? O IPTU? É. Não, o IPTU você transfere, depois que você registra no cartório de imóveis. Isso, é o mesmo procedimento, idêntico. Agora, você tem o ITR também, Sim. se você cadastrar somente no INCRA. Se você cadastrar somente no INCRA, você tem o ITR. Você Sim. paga o ITR. Sim. Então, automaticamente, o cartório de registro de imóveis supostamente não tem nada a ver. Seria uma garantia. Não, porque você tem que demonstrar propriedade. Você só é proprietário. A propriedade ela se divide em algumas partes, em 3 partes, tá? Isso é coisa do curso, não tem nada a ver aqui, mas vou tentar explicar rapidamente. Ela se divide em usos e frutos e nua propriedade, tá certo? Então você pode usar, fruir, gozar do imóvel e a nua propriedade, tá certo? Então muita gente que pega a propriedade e fala o seguinte: olha, eu vou comprar um imóvel, eu vou colocar no nome do meu filho com uso e fruto para mim. Já viram essa situação, tá certo? Para quê? Para facilitar no momento do inventário, aquela coisa toda. Tá. Muito bem. Você só é dono, tinha uma frase antiga, né, que falava: só é dono quem registra. Não sei se vocês já ouviram esse tipo. E registra onde? Registro de imóveis. Matrícula. Ponto. Ok? IPTU, ITR, INCRA, tudo isso é secundário. Depois do registro de imóveis, você vai registrar nesses órgãos. Ok? E dependendo da finalidade que você pretende. No caso do rural, o que você está colocando da questão do INCRA é para você exercer a atividade rural. Só que você, às vezes, não vai exercer, você só tem a propriedade. E ela está cadastrada no ITR. Ela é um imóvel rural. Mas você não vai ter atividade rural lá. Tá claro? Agora, a propriedade, a titularidade do bem é no registro de imóveis, é na matrícula. Ok? Tranquilo? Peraí, onde eu parei aqui? Aqui. Certidões pessoais. Então, do imóvel ficou claro, né? As certidões do imóvel? Tá? Agora vamos para as pessoais, quando a gente vai tirar as certidões do vendedor ou dos vendedores. Tá? Primeira que eu estou colocando ali, tem as letrinhas, tá vendo? As letrinhas significam que são obrigatórias. Tá? Então vamos lá. Primeira, certidão de ação trabalhista em tramitação. TRT da 2ª região. Tá certo? Então veja, a trabalhista é importante tirar, sim ou não? Claro que é. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não, depende não. Aqui é importantíssimo, mas não, eu vou falar sobre a questão desse grau de importância. CNDT, que é certidão. Então a primeira, gente, a gente vai tirar lá no TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? A primeira é Tribunal Regional do Trabalho, certidão trabalhista, em tramitação. Segunda é CNDT, certidão negativa de débitos trabalhistas, que é no TST, Tribunal Superior do Trabalho, ok? E a gente já pega já a primeira e segunda fase, né, de processo, primeira e segunda instância, ok? Muito bem. Terceira, então vocês viram que trabalhista tem 2, tá claro isso? Tranquilo? Ok. Terceira, certidão dos cartórios de protesto, tá? Veja, lá no SEMPROT, você consegue fazer uma consulta. Vocês conhecem o SEMPROT? Né? Você coloca lá o CPF do vendedor, você consulta a nível nacional, inclusive, se ele tem protesto. Ok? Aquilo serve como certidão, sim ou não? Não. Por quê? Porque é uma consulta. Ele não tem valor jurídico de certidão. Tá certo? Para você tirar a certidão, você tem que pagar a certidão de protesto.
Tá? Aí sim, você pede as certidões, que elas podem ser, inclusive, de forma eletrônica, virtual. Ela chega no seu e-mail. Tá? E você consegue tirar lá pelo site do protestosSP.com.br. Tá? Ou do próprio Semprot. No próprio Semprot você consegue pedir, pagar o boleto e receber as certidões. D. Certidão estadual, distribuição civil, família, sucessões, execuções fiscais e juizados especiais cíveis. Tá certo? Essa daqui traz toda a questão cível. Tá? Pois não. Claro. Na C ali, geralmente ela não tem validade. Os lugares aparecem. A consulta. Só que se na consulta tiver nada consta, obrigatoriamente você tem que pagar o 17,90 para tirar. Boa pergunta. Eu esqueci seu nome. Charles. Não vou esquecer. Charles é o seguinte, olha o que o Charles falou, olha, eu tirei a pesquisa, o Semprot lá, tá certo? Saiu negativo, não tem protesto em lugar nenhum, nível nacional, tá? Ainda assim eu preciso tirar a certidão? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Pra quê? Para demonstrar que eu tomei todas as cautelas e que eu estou de boa fé no negócio. Se amanhã ou depois acontece de alguém bater na porta e falar, olha, esse imóvel estava em garantia de uma dívida minha, tinha um protesto dele que eu estava executando e que você não observou, tinha um processo judicial, não sei o quê. Como é que você vai falar, não, eu vi e o Semprot falou que não tinha nada? Você vai ter que provar isso de alguma forma. Tá certo? Você não vai tirar certidões para simplesmente se falar, é verdade, não tem, vou rasgar. Não, você vai guardar aquilo por 5 anos pelo menos. Tá certo? Tá claro? Tranquilo, Charles? Tá claro, mas tipo, se nada consta, eu posso tem que tirar do imprimir, apaga. Não, você não pode imprimir. Aquilo não serve. Aquilo é uma consulta. Outro dia eu dei um curso aqui em Santos, a semana retrasada, para 51 alunos de uma imobiliária. Eu chamei de alunos, mas 51 corretores. Eu dei um curso lá completo de compra e venda. Aí, um dos corretores pegou e falou o seguinte, olha, a gente tira o Serasa, e no Serasa já traz se tem processo, se tem protesto, se tem alguma coisa, não sei o que lá. Não serviria se tirar só o Serasa? Eu falei, claro que não. O Serasa é só uma consulta. Ele não tem valor jurídico de certidão. Tá claro? Você tem que tirar certidões. O que vai te assegurar é tirar a certidão. Tá certo? Ok? Tem que tirar a certidão mesmo sabendo que não tem protesto. Tá? Até porque quando você tira as certidões trabalhistas, as certidões cíveis, por exemplo, você sabe se tem processo ou não? Sim ou não? Nesse momento você não sabe. O Semprot, teoricamente, você também não saberia. E mesmo assim você tirou, entendeu? Isso aqui também você não sabe, não tem o cível, tudo bem, mas você vai tirar do mesmo jeito. Tá? Certidões individualizadas dos cartórios dos distribuidores criminais. Por que tira a certidão criminal? Será que alguma questão criminal pode recair sobre o bem do vendedor, do imóvel, sim ou não? Em que situação, por exemplo? Que dá um exemplo. Ela entra como garantia no que aconteceu. O imóvel pode ter sido adquirido através de recursos provenientes do tráfico de drogas, sim ou não? Pode. Né? Pode existir uma condenação criminal pecuniária, sim ou não? Pode. Ou seja, eu posso ter uma condenação. Não é porque é uma condenação criminal que ela resulta apenas em prisão. Ela pode resultar numa multa pecuniária. Ok? Então a gente vai tirar essa certidão criminal também. Tá certo? Vai que ele é estelionatário. Vai que... né? Certidão de distribuição de ações cíveis, fiscais, criminais dos juizados especiais, federais e criminais adjuntos. Veja, todas elas, gente, todas elas, com exceção do protesto, são gratuitas. Qual é a desculpa para não tirar? Eu coloco até o link, né, de todas elas aqui para facilitar a vida. Mas qual é a desculpa para não providenciar? Né? Lembra do que a legislação falou? Você ter conhecimento, você ter acesso ao conhecimento, se poderia ou não tá gerando fraude a credor, né? Que ninguém pode se eximir de conhecer. Pô, tudo gratuito. Imagina o juiz te chamando e perguntando, por que você não tirou? Imagina, nós somos operadores do mercado imobiliário, sim ou não? Sim. Nós somos técnicos em transações imobiliárias, sim ou não? Então, além do bom senso, além da razoabilidade, além da cautela que se espera de um cidadão comum, nós temos por obrigação conhecer e orientar nossos clientes. Sim ou não? Sim. Tá certo? Você sempre tenham isso em mente. Você é técnico em transações imobiliárias. E se espera
um conhecimento técnico de vocês. Não do comprador, não do vendedor. Certo? Mas de vocês que estão intermediando. Senão a gente está fazendo o que aqui? Tá certo? A gente não tem que dar auxílio para os nossos clientes? Tá certo? Então, a gente nunca vai poder alegar desconhecimento. Tá bom? Bora. Continuar aqui. Vamos continuar as certidões lá, ó, das pessoais, tá? G. Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União. Também gratuita. Essa é muito interessante. Eu tenho um caso pessoal para contar sobre essa. Essa certidão, ela é o tipo de certidão que ela sai ou não sai. Ela é diferente da cível. A cível, por exemplo, quando você tira, ele te traz o número do processo, quem é o autor, quem é o réu, qual é o valor da ação. Ela te traz essas informações, ok? Você quer alguma informação mais detalhada, você vai pedir a certidão de objeto e pé. Mas a cível ela já te dá um parâmetro. Essa certidão da Receita Federal, de dívida ativa da União, ela simplesmente, quando você vai puxar essa certidão, ou ela sai, ou ela não sai. E aí, quando não sai, o que você faz? Antigamente, eu tenho imobiliária já há mais de 23, 24 anos. E antigamente eu tinha um motoboy que tinha que ir. Antigamente você tentava tirar a certidão, não saía, você tinha que ir lá no posto da Receita Federal para pegar a certidão. Hoje, pela internet, é muito mais fácil, né? E aí eu mandei o boy, ó, essa certidão não saiu, volta lá e vê, traz o extrato, você trazer um extrato da dívida, né? O boy foi lá, chegou lá, falou, eu quero o extrato desse CPF da dívida, tal. O atendente foi lá, olhou no sistema, não saiu a certidão porque tem dívida. O boy falou, não, tudo bem, dá o extrato. Ele falou, não, a dívida é 11 centavos. Aí o boy meteu já a mão no bolso para pegar as moedinhas para pagar, né? Falou, vou pagar isso aqui, vou resolver. O cara falou, não, deixa para lá, vou dar baixa. Veja, olha que interessante. Quando uma certidão ela sai com algum apontamento, principalmente essa, imagina se você fala para o seu cliente, olha, eu estou tirando as certidões e não saiu a da Receita Federal. O cliente comprador já vira o quê? O proprietário tem dívida com a Receita Federal? Esquece, não quero mais comprar. Não quero saber. Não. Sim ou não? Então, primeira coisa, quando aparecer algum apontamento, é respirar fundo. Sim ou não? Sim. Eu estava contando para a Luciana que eu tenho uma clínica de terapia holística lá na Vila Mariana. Então, assim, primeira coisa, respirar fundo. Segunda coisa é, vamos verificar do que se trata esse débito. 90% dessa certidão, quando não sai da dívida ativa da União, liga para o contador do vendedor. Você vai ver que ele resolve. Geralmente é uma GARI, é uma DARI, é alguma coisa que ele não recolheu, ou que ele recolheu errado, ou tenha relacionado com imposto de renda, que o contador resolve em minutos. E depois ele até te manda a certidão. Pois não. A gente tem preocupação em relação à dívida trabalhista, então a gente está o que mais assusta. Então, eu fiz a captação de um imóvel e no momento que eu estava fotografando o imóvel já surgiu um comentário de um colega bonito. Não, você sai desse imóvel agora que tem dívida trabalhista. Respirei fundo e continuei o meu trabalho. Fui realmente, trabalhei o imóvel, rapidamente tive uma proposta e fiz o levantamento e apontou a certidão trabalhista. Nada assustador, porque nada como contato com o que de fato é o proprietário. A dívida já estava resolvida, ela só não tinha sido dado baixa. Então às vezes a gente desiste, não tem dívida trabalhista, esquece. Não, a gente tem que também apurar os fatos lá dentro. E era só uma questão de tempo e hoje tem a CEMIB e está tudo certo, não tem mais vínculo. Mas aí eu fiquei pensando no outro corretor que desistiu de trabalhar por conta de uma certidão que já estava resolvida. Então a gente nunca pode desistir. Exato. Qual é o seu nome? Juliana. O que a Juliana colocou de uma forma muito boa, assim, exatamente o que eu estava dizendo. Então, diante de um apontamento, né, a gente não precisa se desesperar, tá certo? Tampouco desesperar o cliente, né? Vamos primeiro investigar, vamos primeiro verificar do que se trata, vamos primeiro ver se aquilo vai trazer o quê? O vendedor à insolvência. Não é essa a nossa preocupação? Vamos ver se aquilo vai trazer ele à insolvência. Vamos ver se não é possível resolver, tá certo? Lembra que eu falei da dívida de 11 centavos? Poderia ser 11 bilhões? Claro que poderia, tá certo? Mas era 11 centavos. Então, assim, como é que você vai se desesperar antes de saber, né? Então, a primeira coisa é verificar do que se trata. Nesse caso aqui, fala com o vendedor ou pede o telefone do contador. O contador, 90% dos casos, o contador resolve.
Tá certo? Tranquilo? Fica a dica. H. Cópia da cédula de identidade e do CPF. Pode ser também o habilitação, tá? CNH. Por que a gente pede a cópia? E aí, gente? Será que aquela pessoa é a pessoa mesmo? Aquela que você está assinando lá? Que tá, né? Será que é? O cara vai lá, põe o imóvel na sua imobiliária e você já vai acreditando que é ele? Certidão de casamento ou de nascimento. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se comprovante de estado civil. Ok? Ele precisa comprovar se ele está solteiro, se ele está casado, se ele está... Tá certo? E quando... Imagina que ele comprou o imóvel... Lembra aquele exemplo que nós demos que vocês foram lá mostrar o imóvel de 800 mil, pegaram a proposta? Imagina que na hora de pedir a documentação, você fala assim, me manda a matrícula, tal, ele manda a matrícula. Não, vamos mudar, vamos pegar outro exemplo. Você mais... Será que eu tenho tempo aqui? Vocês estão com pressa? Dá tempo de contar um caos? Então vamos lá. Você foi lá mostrar o imóvel. Não, vamos agendar o imóvel. Você vai agendar o imóvel, você vai ligar, olha, proprietário, posso mostrar seu imóvel amanhã, 14 horas? Ele fala, pode. Minha esposa vai estar em casa. 14 horas ela já pegou as crianças no colégio, então pode ir com o seu cliente lá. Legal. Aí você vai lá com o cliente. 14 horas, chega lá, toca a campainha, já vem uma criança, abriu o portão. Mãe, tá aqui, ó, visita, tal. Aí você vai lá, a pessoa chega, ela fala, oi, tudo bom? Não, meu marido falou que você viria para mostrar a casa, né? Beleza. Aí você entra, o cachorrinho passeando, a foto lá da família nas coisas, né? Na sala. Maravilha. Mostra o imóvel todo e o cliente está vendo toda essa situação. Sim ou não? Tá, você deparou com toda essa situação. Muito bem. Aí o cliente fala, como sempre, o cliente sai e fala, gostei, vou mandar a proposta no preço que ele está pedindo. Certo? Sim ou não? É assim, pensamento positivo, né? É exatamente. Em São Paulo é assim, não tem dúvida. Aí, o cliente mandou a proposta, você ligou para o proprietário. Ô, seu José, tudo bom? Estive lá, conheci sua esposa, a dona Ana, tal, não sei o quê, vi as crianças. Pá. Seu José, me manda a matrícula do imóvel que o meu gerente está pedindo para fazer o contrato. Sim ou não? Ótimo. Ele manda a matrícula. Aí está lá. José da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG, CPF, tal, não sei o que. Aí você liga para ele e fala, seu José, o seguinte, eu vi que quando o senhor adquiriu o imóvel, o senhor era solteiro, né? E eu gostaria da certidão de casamento. Ele falou, não, vai, eu sou solteiro. Pode colocar aí no contrato aí, solteiro. Você quer minha certidão de nascimento? Eu te mando. Eu adquiri o imóvel solteiro e eu sou solteiro. Como é que fica nesse caso? O estado civil dele é solteiro. Não, o estado civil dele é solteiro. Tudo bem, como é que fica no contrato? Quem falou? Isso, qual é o seu nome? Claudinei. O Claudinei falou assim, união estável. Gente, a gente tem que tratar com a realidade. Fato é, ele vive ou não em união estável? Porra, quando você ligou para marcar o imóvel, ele falou, minha esposa. Os filhos lá, as fotos, o cachorrinho, as coisas, tudo indica. Aí ele fala, mas meu estado civil é solteiro, você quer que eu case para poder vender o imóvel? O estado civil dele é solteiro. Tá certo? Nesse caso, pior ainda. Nesse caso, mas não vamos complicar, Juliana. Nesse caso, como você vai fazer o contrato? Essa é a pergunta. Como é que você vai colocar lá no contrato? Podemos ignorar o fato de que ele vive em união estável, sim ou não? Não. Ok. Então, na qualificação, a gente vai colocar o seguinte. José da Silva, brasileiro, brasileiro, empresário, portador da RG, CPF, papapá. Convivendo em união estável com Ana Maria, papapá, papapá, papapá. Tá claro? Tranquilo? Ele convive em união estável. Ok? Não. Independente se ele tem escritura de união estável ou não. Ele tem a união estável, ela é configurada já por isso, tá certo? Como ele se apresenta para a sociedade, tá? Se por acaso ele for solteiro, é solteiro. Ele tem uma outra mulher com filho e você não sabe. A legislação ainda não nos obriga a procurar vidente, cartomante, nada desse tipo, tá certo? A gente só não pode ignorar esse fato, porque é um fato notório,
Tá certo? Você ligou, ele falou, você vai lá e fala com a minha esposa que ela vai abrir, vai pegar meus filhos na escola. Não, você chegou lá, viu a família inteira. Papá. Não tinha como negar aquele fato, tá certo? É um fato notório, o cliente viu aquela situação, né? Então, você vai chegar e vai falar assim, olha, senhor José, eu entendo que o senhor é solteiro, só que eu preciso qualificar a sua companheira. Então, você me manda a documentação dela, tá certo? Eu vou qualificar e no final ela vai assinar como vênia conjugal, tá certo? Ela vai dar a anuência para que aconteça essa venda. Agora, a qualificação é vendedor no singular. O imóvel é só dele. Ele adquiriu como solteiro, tá certo? É muito detalhe. Eu estou falando coisas do curso aqui no negócio de documentação, né? Mas só deu essa pincelada. Vocês entenderam, né? Porque senão a gente passa... Já perdi muito tempo aqui. E no caso que fosse mostrar o imóvel, está vazio e a gente não tem essa informação? Pode acontecer. Mas aí como é que se você não sabe, como é que você vai fazer? Ele trouxe a matrícula, solteiro acabou. Né? Mas ele pode morar em outro lugar, tá, né? Pode acontecer, o imóvel está vazio e tal. Vamos lá. Últimas 3 contas. Não, peraí, onde eu parei? Certidão de casamento. Tá? Certidão de casamento. E se ele fosse casado, se ele apresentasse, tudo bem, Wagner, eu comprei solteiro, só que agora eu estou casado, está aqui a certidão de casamento. O que tem que fazer? Averbar no registro de imóvel a alteração do estado civil. Tá certo? E aí, lá na venda, é vendedor ou vendedores? Errado. É claro que é errado. Ele comprou solteiro. É vendedor no singular. Ela assiste a venda, dependendo do regime de casamento. Né? Vamos imaginar que é a comunhão parcial de bens. Ela só vai assistir. Ela vai dar anuência. Chama-se vênia conjugal. Ok? Continua vendedor no singular. Só seria vendedor se o regime de comunhão fosse universal. Ok? Tranquilo? Bom. Mas isso aí é coisa do curso. A gente fala em outro momento. Comprovante de residência. Precisa sim ou não? Já falamos antes, né? Se ele mora lá em Minas, como é que a gente vai tirar a certidão daqui? Né? Consulta da junta comercial das comarcas indicadas informando se o titular da pesquisa participa de alguma sociedade empresarial. É importante a gente saber se ele é sócio de uma empresa, sim ou não? Imagina que na matrícula está lá, José da Silva, brasileiro, médico. Aí ele fala assim, ó, vem aqui que a gente vai tratar a proposta pessoalmente. Aí você vai lá tratar a proposta com ele. Você chega lá, uma baita de uma clínica gigantesca, com o sobrenome dele na fachada, com um monte de funcionário. E na matrícula está o quê? Médico. Ele não é médico? Ele é médico. Mas ele não é empresário? Só que na matrícula está médico. Como é que você descobre que ele é empresário, que ele participa daquele CNPJ? Com a certidão da junta comercial. Ok? E aqui requer muita atenção. Por quê? Tirou a certidão da junta comercial para verificar se ele tem participação em alguma empresa. Não importa a situação da empresa. Tem que tirar as certidões da empresa sempre. Tá claro isso? Então ele vem com um papinho no sentido de olha, não, mas essa empresa eu abri com meu cunhado e a gente nunca teve funcionários. Legal, dane-se. Né? Vamos tirar as certidões. Não, essa empresa, ela está inativa há muito tempo. Ah, não, essa empresa, eu nunca me movimentei essa empresa. Sempre vem alguma desculpa nesse sentido. Eu chamo de... como é que eu falo? Esqueci. Mas é uma situação que ele vai tentar contar alguma história que você não pode negligenciar. Fala assim, não vou tirar as certidões da empresa. Ele tem participação, o CPF dele tem participação em algum CNPJ, ele tem que tirar as certidões. Pois não. Esse caso é uma coisa meio... Por quê? Ele tem uma clínica, mas a clínica não tem CNPJ. Vamos por caso. Eu tenho um primo meu, tem uma clínica muito grande, ele tem lá 30 funcionários, só que é como pessoa física, como médico. Sim, tudo bem. Você vai tirar só... Se ele não tem CNPJ, não tem CNPJ, não tem problema. Você vai tirar CIVs, trabalhistas, etc. do nome dele, vai chegar também no mesmo jeito. Tudo bem, zero problemas. Tá? Agora, constou, não adianta vir... Lembrei a frase que eu ia falar? Não adianta vir com conto enfadonho para bovino ressonar. Certo? Quando o cliente vier para você com conto enfadonho para bovino ressonar, você não pode cair, tá certo? O que significa isso? Conversa para boi. Exatamente, conversa para boi dormir, né? Então,
Eu costumo dizer que essa conversa para boi dormir, a gente tem que falar de uma linguagem mais técnica, né? Afinal de contas, somos técnicos. O quê? Repete o quê? O conto enfadonho? O Globo conversa com poste. Pois é. A moça tá anotando aqui. Conto enfadonho é a coisa mais importante da palestra toda. Olha, conto enfadonho para bovino ressonar. Tá certo? É engraçado, né? É impressionante. A gente falando um monte de coisa, o pessoal, não, vamos, como é que é isso aí? Tá, vamos lá. Isso aqui não importa, anota o conto enfadonho. Tá bom, gente? A gente parou aqui na consulta da junta. Tirou, apareceu no CNPJ, tira as certidões do CNPJ, certo? Sim ou não? Ótimo. Últimas 3 contas de água, luz e gás. Sim ou não? Para quê? Para saber se está pago, tá certo? Embora as contas de consumo hoje em dia, elas não são Propter Rem. Exato. Isso, elas não são Propter Rem, né? O que é Propter Rem? Legal, vai, bonito. O que é isso aí? Anote aí, Propter Rem. O que é Propter Rem? Quem já foi meu aluno? Evelyn? Evelyn. Não lembra não. Bacana. Quantos cursos você fez meu, Evelyn? 3. Entendi. Não anotou o próprio bem. Vamos lá. Recai somente ao próprio bem. Desculpa? Recai somente ao próprio bem. E qual que é o seu nome? Tiago. O Tiago falou que se recai somente ao próprio bem. É isso aí. O Propter Rem significa que ele acompanha a coisa. Ele acompanha o bem. Então, uma dívida de IPTU, ela é Propter Rem. Ela acompanha o imóvel. Uma dívida de luz, ela acompanha o CPF. Você pede uma nova ligação, então ela acompanha a pessoa, não o imóvel. Então ela não é Propter Rem, ela não acompanha o imóvel, ela acompanha a pessoa, a dívida. Tá certo? O IPTU acompanha o imóvel. Ok? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Caso as certidões das juntas comerciais indiquem a existência de vinculação dos vendedores com alguma empresa, será necessário complementar as pesquisas providenciando da pessoa jurídica as mesmas certidões indicadas para a pessoa física, assim como as certidões de. Então você vai tirar todas aquelas que a gente viu da pessoa física, você vai tirar da pessoa jurídica, mais as distribuidores forenses de falência, concordata e recuperação judicial, tá certo? Da pessoa jurídica. Certidão negativas de débitos do INSS, certidão regulatória do FGTS e a cópia autenticada do contrato social. Tá bom? Ó, tudo gratuito, ok? Tem desculpa para não tirar? Nenhuma. Bora. Cartão do CNPJ, certidão negativas do INSS, quitação de tributos federais, contrato social e alterações de sociedade se for limitada e estatuto social se for uma SA. Ok? Tranquilo? No caso de contrato social, sim, não vale só a última alteração? Vale. Não precisa tirar. Não. Tá? Boa. Bora. Tem mais certidões. Certidões de interdição, que é aquela certidão de tutela e curatela. Em que casos a gente tiraria uma certidão de interdição? Qual é o seu nome? Cecília falou com pessoas com idade avançada. Legal, então a gente vai tirar a certidão de interdição dos idosos. Sim ou não? Hã? Não só nesse caso. Tá certo? Por quê? O que você considera uma pessoa idosa? É o que a lei fala? 65 anos? Não. Tá? Não. Ok? É aquele caso onde você vê que a pessoa realmente é idosa. Assim, tipo, né? Primeiro, você tem que ver se ela está gozando das faculdades mentais, né? Ainda assim, uma pessoa com uma idade bem avançada, e eu não vou ficar me comprometendo aqui com essas questões de idade, mas uma pessoa com uma idade bem avançada, você vai desconfiar, você vai falar, eu vou tirar essa certidão. Alguém aqui já acompanhou alguém com caso de Alzheimer? Às vezes a pessoa fala com você aqui numa boa, te fala tudo do imóvel, tal, não sei o que, não sei o que lá. No dia seguinte ela falou, oi, tudo bom? Quem é você? Acontece. Tá certo? Então você não pode assegurar de que ela estava gozando das faculdades mentais no momento que ela assinou o contrato. Então você vai tirar essa certidão. Sim ou não? Agora, que caso? Qual é a idade? Não tem idade. É uma percepção sua. Tá certo? Você não teve a percepção quando você foi lá visitar o imóvel e viu que a pessoa estava convivendo em união estável? É o seu feeling, né? Pois não. Tem caso também aí para tutela e curatela. O quê? Tutela e curatela? É esse caso. É esse caso. Tem caso também de pessoas especiais, que são os herdeiros diretos e não...
Então, é o que eu falei. Por isso que eu falei, quando alguém falou no caso do idoso, eu falei, não só nesse caso. Quais outros casos? A pessoa que pode estar interditada, né? Usuário de droga? Sim ou não? Sim. Um usuário, quanto mais, pode estar interditado, né? A pessoa ela não precisa chegar babando no seu escritório e você falar, pô, esse cara deve estar interditado. Né? Oi. Essa questão de Alzheimer é muito complexa. Sim. Tem vários graus da doença. Sim. Precisa do tutela e curatela, isso é judicial. Se a pessoa não tem esse documento judicial, mas a gente percebe que o cliente tem Alzheimer, porque tem o fator de constrangimento também. Sim. Que às vezes a doença é inicial, mas você percebe os sintomas. Sim. Mas como que a gente faz para não constranger, visto que não tem essa tutela? Você vai tirar a certidão. Senão... Lembra-se, gente, o que a gente está tentando aqui? Buscar o quê? Demonstração de cautela. Cautela, boa fé, ok? Cautela e boa fé. O que eu faço? Eu vou tirar a certidão. A certidão deu negativa, não está interditado. Vida que segue. Não eu vou falar, não, olha, acho que o caso o senhor deveria ser interditado. Não dá, tá certo? Não dá para ficar interditando as pessoas, né? Eu quero fazer a venda, sim ou não? Tá? Não vou discutir a sanidade mental da pessoa, eu vou tirar a certidão, não está interditado, vida que segue. Sim? Sim ou não? Boa. Tá? Que mais? Certidões de objeto e pé. Quando que a gente tira... Gente, pelo amor de Deus, certidão de objeto e pé. Exatamente. Né? A gente escuta cada uma. Quando a gente tira a certidão de objeto e pé? Quando aparece algum apontamento. E o que significa certidão de objeto e pé? O objeto da ação em que pé ela está. É isso mesmo. É o objeto da ação, qual é a ação? Né? E que pé que está essa ação? É isso, é a certidão de objeto e pé. Okay? É quando aparece algum apontamento, principalmente nas cíveis, você vai tirar essa certidão de objeto e pé. Imóvel foreiro, que é o caso de vocês aqui, né? Tem imóvel foreiro, laudêmio, não tem? Né? Aqui, ó, SPU. Que mais certidões que a gente pode tirar? Antecedentes criminais, tá vendo? Gratuita. Atestado de antecedentes criminais, veja que é diferente. Essa daqui você tira na Polícia Federal, ok? E essa aqui é na Secretaria de Segurança Pública, tá? As duas é gratuita, pode tirar também. Taxa de cessão de direitos junto à construtora. Já viram isso, gente? Eu já isentei muitos clientes meus desse negócio dessa taxa. O que é essa taxa de cessão? Quando a pessoa vai lá no estande de vendas, ela compra o imóvel, ela vai lá, compra o imóvel, parcela em várias vezes, o prédio até ser construído leva 3 anos. Tal. Imagina que no meio do decorrer desse período, ele está pagando, o prédio ainda está subindo, ele quer se desfazer do imóvel. Ele pode vender? Sim ou não? Pode. E aí ele vai levar o quê no escritório de vocês lá? A matrícula? Por quê? Não tem matrícula. Ele vai levar o quê? O contrato que ele fez na construtora. Muito bem. Nesse contrato ele vai fazer o quê? Compra e venda? Não. Cessão de direitos adquiridos. Porque a cessão de direitos tem cessão de direitos hereditários e direitos adquiridos. Está no curso. Cessão de direitos adquiridos, tá certo? Ele vai fazer a cessão, ele vai ceder aqueles direitos. A construtora é obrigada a aceitar para quem ela fala assim, eu vendi para o Wagner, certo? O Wagner quer agora passar os direitos que ele tem sobre o apartamento 81 para a Juliana. A construtora é obrigada a aceitar a Juliana como cliente, sim ou não? Depende do contrato. Exato. E no contrato, geralmente, a consultora coloca o quê? Que ela vai aceitar a cessão mediante o pagamento de uma taxa. Tá? Ela cobra uma taxa lá, ó, de 2% a 4% para fazer essa cessão, para fazer análise de crédito. Só que na prática, gente, é muito comum a gente cancelar isso daqui. Porque quem está querendo passar, às vezes está num estado de inadimplência. Né? Ele está num estado que ele não vai conseguir pagar. Eu chego para a consultora e falo, consultora, você não quer trocar alguém que está praticamente, né, deixando de pagar as prestações para alguém que está interessado e vai pagar e vai te pagar? E aí ela troca. E aí, às vezes, a gente isenta da taxa. Ok? Mas é importante vocês saberem que, nesse caso de cessão, às vezes tem essa taxa aqui. Parágrafo 2º, lá da cláusula. Lembra da cláusula? A gente fala da cláusula que os vendedores vão providenciar certidões e traz todo o rol de certidões. Foi o que a gente falou até agora, sim ou não? Ok. Como é que fica o parágrafo 2º, depois das certidões? Caso os vendedores optem por utilizar-se dos serviços da intermediadora para a providência e obtenções das certidões supra, arcarão esses com custo prévio determinado de X. Veja, eu posso cobrar para tirar as certidões, sim ou não? Não.
Se no contrato é uma obrigação do vendedor, essa obrigação é do vendedor, eu estabeleci que é uma obrigação dele, e eu estou fazendo o serviço por ele, eu posso cobrar por esse serviço. Claro, sim ou não? Lógico, tá bom? Parágrafo 3º. Caso necessite de certidões complementares ou esclarecedoras, os valores serão posteriormente acordados. Então apareceu uma série de apontamentos, o que eu vou fazer? Vou ter que tirar certidões de objeto e pé, etc. e tal, tem custo. Caso a instituição financeira solicite algum formulário, certidão ou documento anteriormente não solicitado, deverão os vendedores apresentarem até 15 dias. Porque, veja, eu estou pedindo aquele série de certidões e ele pode se recusar e falar, não está no contrato, você está me pedindo uma coisa que não está no contrato, eu não vou fornecer. Então é importante a gente ter uma cláusula dizendo que, principalmente quando é financiamento, a instituição financeira pode solicitar alguma coisa que não foi anteriormente solicitada. Está claro? Caso a documentação acima relacionada ou a consulta da instituição financeira apresente notícia de qualquer fato, processo ou protesto envolvendo os vendedores ou o imóvel objeto o imóvel, deverão ser fornecidos documentos e certidões esclarecedoras de seu objeto, andamento e liquidação no prazo de 10 dias. Ou seja, apareceu um apontamento, eu preciso esclarecer do que se trata. Ok? Imagina que eu estou vendendo um imóvel de 1 milhão e, ao tirar as certidões, eu descubro que ele tem uma dívida de 44 milhões. Posso seguir com a venda, sim ou não? A gente não falou aqui que a gente precisava respirar antes de responder? Sim ou não? Sim ou não? Eu falei, olha o que eu falei que nós estamos vendendo um imóvel de 1 milhão e a pessoa tem uma dívida de 44 milhões. Ok? Muito bem. Se eu falar que esse vendedor é o Silvio Santos? Hã? Mudaram de opinião? Hã? Será que aquela venda de 1 milhão vai trazer ele à insolvência? Será que a dívida de 44 vai trazer a insolvência diante de um patrimônio de 3 bi? Mas a pergunta era, ele pode fazer a venda, sim ou não? Não se desespere diante, não foi o que a gente conversou? Para não se desesperar diante dos apontamentos? Tem um apontamento de 44 milhões. E qual o problema? Se eu tenho um patrimônio suficiente, eu tenho um lastro patrimonial superior a isso, vida que segue. Eu não vou trazer ele à insolvência vendendo um imóvel de 1 milhão. Tá claro? Não, nada de objeto pé. Então, assim, estou vendendo imóvel de 1 milhão. Apareceu os apontamentos. Olha, tem 44 milhões de dívidas. Ele fala, beleza, tá aqui, ó. Vou trazer do meu lastro patrimonial, eu vou separar só uns 10 imóveis que passa de 50 milhões. Tá aqui, ó. 10 imóveis que passa de 50 milhões. Toma, tá bom? O que mais? Zero problema, gente. Vida que segue. Sim ou não? Tá? Por quê? Porque aquilo não vai trazê-lo à insolvência. Você não está fazendo fraude contra ninguém. Porque se você vender aquele imóvel, ele pode acionar os outros 60 milhões que ele tem, os outros 1 bilhão que ele tem. Aqueles credores do 44 pode acionar 1 bilhão. Então, aquele imóvel que você está vendendo de 1 milhão não está prejudicando, não está tirando, tá certo, dos credores. Você não está praticando fraude a credor. Você não está praticando fraude à execução, fraude a terceiro. Porque ele tem lastro patrimonial para cobrir. Tá claro isso? Mais importante de tudo é esse conceito. Toda vez que eu estiver diante de uma situação que eu não estou trazendo ele à insolvência, a gente falou no começo, por que a gente tira certidões? Para ver se eu não vou deixar ele insolvente. Para ver se ele tem mais, a gente falei várias vezes isso, se ele tem mais patrimônio do que dívida. Ele tem mais patrimônio do que dívida. Sabe por que vocês falaram não, que não poderia seguir? Porque vocês se assustaram com o número. Né? Eu falei um imóvel de 1 milhão e uma dívida de 44. Você falou, opa. Né? Não, peraí, como? Eu falei de 12 imóveis. A não ser que ele deu como garantia esse imóvel de 1 milhão? Não, mas pra quê? Pra quê? A dívida não, a dívida é 44. O que o imóvel de 1 milhão vai refrescar numa dívida de 44? O importante é que ele tem 2 bi de patrimônio. Então, dane-se, entendeu? Você vender um imóvel dele de 1 milhão, ele tendo 2 bi ainda de patrimônio, você não está lesando ninguém. Você não está fraudando nenhum credor. Porque os credores do 44 podem acionar todos esses 2 bi que ele tem. Tá claro? Tranquilo isso? Tá certo? Imagina, eu estou devendo R$10 para você. E aí alguém vem comprar uma caneta minha que custa R$10. Ele fala, não, ó, eu estava de olho nessa caneta porque eu ia executar. Eu ia pegar a caneta como garantia do meu crédito de R$10. Só que se eu tenho uma caixa de caneta, se eu te vender uma, não vai fazer mal, não vou estar prejudicando os outros. Tá certo? Não estou prejudicando o credor. É isso. Tá certo?
Tranquilo? Boa. Caso o óbice constatado seja insanável, aí é um outro caso. É um insanável. Aí é o contrário. Eu estou devendo 44 e eu só tenho aquele 1. Aí é insanável. Concorda, sim ou não? Ok? E que torne impossível a efetivação dessa transação na forma como foi ajustada, este instrumento será rescindido de pleno direito, comprometendo-se os vendedores a devolver aos compradores, no prazo de 72 horas contadas da verificação dos fatos impeditivos, todas as quantias pagas, repondo-se as partes da situação anterior, sem que sejam devidos indenizações ou ressarcimento de qualquer natureza de parte a parte. Veja, você está diante de uma situação que a pessoa está devendo 44 e ela só tem 1, esquece, você vai forçar o negócio, acabou, desfaz o negócio, tá certo? Não adianta. Né? Não tem o que fazer. Tá bom? Não é o Silvio Santos. Não tem. Tá bom? É o Wagner que tá vendendo. Tá perdido. Tá bom? Tá certo? Não dá para fazer muita coisa. Bora. Olha, aqui esse decreto, eu trouxe só para mostrar para vocês, depois eu vou mandar o material, vocês vão poder ver com calma, mas era, na verdade, a ideia de colocar aqui. Esse decreto ele fala que você tem que apresentar algumas certidões e ele não fala, é mais um documento, é mais uma legislação que não traz um rol taxativo de quais são as certidões que a gente tem que providenciar. Tá certo? Eu apresentei todas aquelas certidões para vocês, né? E ninguém questionou assim, não, mas por que essas? Por que essas e não outras? Né? É porque essas são as de praxe de mercado, não tem um rol taxativo na legislação. Falando, ó, você tem que tirar essa e essa. Tá claro? Tranquilo? Ótimo. Agora, quando a gente estava vendo as certidões, passando uma por uma, né, eu falei lá, a primeira lá, que era trabalhista, houve um alvoroço aí e tal. A minha pergunta é, todas aquelas certidões, qual é a mais importante? Se vocês quiserem, eu volto aqui. Hein? Todas essas certidões aqui, qual que é a mais importante? O registro. Você tirou todo, só uma dúvida, me veio na cabeça, você tirou todas essas certidões, a legislação diz o que você tem que tirar, o que você não tem que tirar. Exato. Aí você tirou todas essas. Aí isso aí cai num juízo, o juiz fala, mas por que você não tirou essa? Não tem nada que ver com essa que você tirou. Como Essa qual? Essa qual? Não, sei lá, qualquer uma outra. Então, uma outra que não seja essa que nós tiramos. Então, mas aí é difícil porque todas as que envolvem ou imóvel ou o proprietário, direto ou indiretamente, a gente está providenciando. Não, claro. Mas a gente tem que demonstrar que a gente tomou as cautelas. Né? É aquela coisa, por que você não tirou o chassi do câmbio? Entendeu? Tipo, porque não é natural, porque não é normal. Né? Você pega 3 juízes trabalhistas, as mesmas provas, tudo igualzinho, cada um toma 6. Sim, exato, concordo. Mas no caso aqui a gente tomou as cautelas, a gente tirou as certidões de praxe de mercado. Né? A pergunta permanece, qual delas é a mais importante? Não tem uma mais importante, gente. Tá? Não tem como falar. É engraçado que quando a gente fala da trabalhista, todo mundo pega e fala, nossa, trabalhista. Tal. Sabe por que a trabalhista ela é mais temida? Porque existem mais casos, é mais evidente, é mais comum a gente ouvir a pessoa perder um imóvel por conta de uma ação trabalhista. Só por isso. Exato, a execução é mais rápida. Mas na prática, que adianta eu ter a trabalhista limpa e ter um monte de processo na civil? Tá certo? Ter a trabalhista limpa e ter protesto. Não interessa, entendeu? Então, não tem essa de mais importante. Todas elas têm a mesma importância, têm o mesmo grau de importância, tá certo? Todas elas são necessárias, não dá para ignorar nenhuma dessas, tá certo? Legal. Lembra que a gente falou ali, apareceu o CPF da pessoa em algum CNPJ, a gente vai tirar todas as certidões dessa empresa que ele tem participação, sim ou não? Por quê? Mesmo que seja 1%. Por quê? Qualquer ação que tiver lá vai entrar na ação da compra. Eu estou vendendo um imóvel de uma pessoa física, certo? Qual que é o seu nome? Neide. Estou vendendo um imóvel da Neide, pessoa física, tá certo? E de repente a Neide tem o CPF dela atrelado a uma empresa de bordados. Será que um processo dessa empresa de bordados, que ela tem uma sócia lá, pode recair sobre o imóvel dela, pessoa física, sim ou não? Claro que sim. De primeira? De cara? Não. Tá? Existe todo um processo jurídico. Desculpa.
a responsabilidade é sobre, que nem ela tem 1%, o imóvel vale 1 milhão, e a empresa, o capital da empresa é 100 mil. Sim, é 1% que ela vai responder. Sim. Ela vai ter 1% de responsabilidade. Só que a dívida não quer dizer do capital social, tá? Influi nesse imóvel. Vou explicar o porquê agora. Por que tem que tirar as certidões da empresa e por que pode recair sobre o imóvel? Porque existe um negócio no ordenamento jurídico que chama-se desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio da pessoa física dos sócios. Ok? Então, vamos explicar. Então, a empresa está devendo lá 10 milhões. Ok? A empresa está insolvente. A empresa, ok? Está insolvente. A empresa não tem patrimônio para arcar com aquelas dívidas trabalhistas dos funcionários da empresa. Você chega lá, você vai penhorar um computador, você vai penhorar... Não vai dar, ok? O que você faz no judiciário? Você pede a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio da pessoa física, dos sócios, do CPF. Então, recai direto sobre o patrimônio da pessoa física. Tá claro isso? Existe esse instituto. Por isso se tira todas as certidões da pessoa jurídica. Tá bom? Tá claro? Tranquilo? Muito bem. Então, entendemos. Uma dívida da pessoa jurídica pode recair sobre a pessoa física. Tá? Legal. Vamos imaginar que eu e a Luciana somos sócios. Tá? E a Luciana está vendendo o imóvel dela. E a gente é sócio na empresa. As minhas dívidas pessoais podem recair sobre o imóvel dela, sim ou não? Se vocês são sócios? A gente é sócio. Sim. Não, acho que não, porque a sua vida pessoal não precisa do CPF. É claro que não, gente. Tá? Tá certo? Então veja, as dívidas da sociedade, as dívidas da empresa, pode recair tanto sobre o meu patrimônio quanto sobre o patrimônio dela. Ok? As dívidas pessoais minhas não vão atingir a dela, nem a dela a minha. Tá claro isso? Então, fiz essa pergunta para quê? Porque quando você tirar da empresa, precisa tirar certidões dos sócios? Sim ou não? Não. É só da empresa. Não tem nada a ver com os sócios da empresa. Tá claro? Tranquilo? Tá bom? Ótimo. Escritura eletrônica, já fizeram escritura eletrônica, sim ou não? Já fizeram assinatura eletrônica digital? Sim. Escritura, já fizeram nesse formato? É possível, tá? Outro dia eu fiz, o pessoal lá nos Estados Unidos, tal, tem todo esse provimento, tem todas as regrinhas de como se fazer o ato notarial eletrônico, tá? E é bem interessante. Isso foi um avanço que a pandemia nos trouxe, porque isso aqui ia acontecer mais cedo ou mais tarde, fato, né? A gente já estava fazendo reunião virtual, já fazia o DocSign para assinar os contratos, e o próximo passo seria assinatura de escritura de forma eletrônica. Isso já é uma realidade hoje, você já consegue fazer hoje. Tá? Então a pessoa está lá em outro estado ou em outro país, você consegue fazer a escritura, lavrar a escritura sem ser presencialmente. Tem toda uma regrinha, tem que entrar no horário, tem que mostrar o documento, tem que falar, tem que registrar. Obviamente, todo um protocolo, tá certo? Que eu entendo como, obviamente, como necessário para ser atendido, mas é possível. É importante vocês saberem que é possível fazer essa escritura. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, tudo que vai ter que precisar, tá? Identificação das partes, demonstração de capacidade, livre manifestação das partes, tal, consentimento das partes, concordância com a escritura, objeto e o preço do negócio, tudo que vai ter que constar na escritura virtual. Veja esse caso que eu trouxe aqui para vocês, um caso do judiciário, para a gente colocar como exemplo do que a gente estava conversando, tá? É um caso concreto, um caso real, tem o número do processo aqui, a data, tudo direitinho, tá? De uma evicção, tá vendo? De uma promessa de compra e venda. Fraude à execução declarada em reclamação trabalhista após desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada. Veja, então aconteceu exatamente isso. A empresa tinha uma dívida, o nome da pessoa estava limpo, mas a empresa que ele era sócio tinha uma dívida, que não pagou, pediram a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa para atingir o patrimônio do sócio. Tá?
inoponibilidade do negócio jurídico celebrado entre as partes perante o credor trabalhista. Alienante que, na qualidade de sócio da empresa, participou diretamente da demanda trabalhista, tendo clara ciência do litígio. Dever de indenizar configurado, indenização com base no valor do bem ao tempo da evicção, isto é, da arrematação do imóvel. Declaração de ineficácia do negócio jurídico que configura mero pressuposto para a constrição do bem, o qual permanece sob domínio do adquirente. Evicção que apenas se configura quando da efetiva expropriação do imóvel. Instituto que não se cogita concilium fraudes. Dano moral em inocorrência. Gravame, veja que interessante, gravame sobre o imóvel inexistente na época da alienação. O que significa essa frase? Que a matrícula estava limpa. Você tirou a matrícula, não constava nada. Gravame inexistente. Tá? Violação do dever de boa-fé por parte do vendedor não caracterizada. Do vendedor, que é o cara que sabia da demanda trabalhista. Por que ele não caracterizou a má-fé do vendedor? Porque o compromissado comprador dispensou expressamente a apresentação das certidões típicas da transação. Imprudência configurada. O que aconteceu nesse caso? Perdeu o imóvel. Tá? Perdeu o imóvel. E eu vou explicar para vocês como funciona isso na prática. É uma sentença. É. A fundamentação é essa. Isso, esse daí é a ementa, chama ementa, é o resumo do processinho, tá? De uma apelação. É a ementa de uma apelação. Veja, o que aconteceu? A pessoa comprou o imóvel, tá? Existia um processo trabalhista, na época que ele comprou, a matrícula estava limpa, tá certo? A empresa não pagou o processo trabalhista, o credor trabalhista entrou com a ação, pediu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio e falou, olha, ele se desfez do imóvel para não me pagar, tá certo? Então cancela a venda, volta o patrimônio para ele, põe no leilão e me paga. E quem perde com isso? Quem comprou. Tá certo? Nesse caso, mais ainda. Por que o juiz entendeu que o comprador estava de má fé no negócio? Porque ele não tomou as cautelas. Por quê? Imprudência configurada. Compromissado o comprador que dispensou expressamente a apresentação de certidões típicas da transação. Veja, o juiz colocou aqui, dispensou a certidão trabalhista? Certidão civil? Certidão... Não. Típicas da transação. Nem o juiz se comprometeu falando, olha, as certidões que tem que tirar é essa. Típicas da transação. Só uma curiosidade, e nesse caso, quem comprou ou quem vendeu que paga os honorários? Porque alguém vai ter que pagar os honorários da causa perdida. Sim, não, os honorários sucumbenciais nesse caso aqui, né? Eles estão entrando no processo contra a empresa. Isso vai entrar na conta da empresa também, que relativamente vai entrar na conta do vendedor. O comprador só vai perder o imóvel. Só. Mas ele é restituído do valor. O que acontece muito, eu falo muito na questão do curso de locação do direito de preferência, né? Muitas vezes a pessoa, na hora de exercer o direito de preferência, ela passa a escritura com valor mais baixo. É a coisa mais louca do mundo, né? Porque o preterido no direito ele pode ir lá recolher o ITBI, depositar o dinheiro e pegar o imóvel, né? Mas isso aí é outro aspecto. Nesse caso, uma outra dívida. A dívida, o imóvel custou 1 milhão. Tá? O imóvel custou 1 milhão. E a dívida é de 100 mil. Sim. Quem comprou o imóvel não pode depositar esses 100 mil, ele vai perder o imóvel. Ele pode ir lá e pagar o credor, claro. Pode pagar lá os 100 mil e permanecer com o imóvel. Depois entrar, inclusive, com ação de regresso contra o vendedor. Pode. Só que se o credor originário trabalhista chegou nessa situação, você acha que o vendedor vai pagar para ele os 100 mil? Não, ele vai perder o dinheiro. Pode, claro. Ele vai lá e faz um acordo com o credor e paga e acabou. Claro, pode fazer. Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pois não. Referente ao imóvel financiado pelo banco. Sim. Algumas certidões, o banco não se compromete em tirar? Acho ótimo. Qual é o seu nome? Hermes. Ótima pergunta do Hermes. Tem muitos casos que eu já vi, inclusive falando assim, corretor falando, não, fica tranquilo, como o senhor vai financiar, o banco vê tudo e a gente não precisa tirar certidões, né? Gente, o banco faz uma pesquisa interna
Ele não providencia, tão pouco te fornece as certidões. Primeiro ponto. Segundo ponto, o banco tem uma garantia real, tá certo? O banco tem alienação fiduciária a favor dele, né? Ele tem uma garantia real gravada na matrícula do imóvel, né? Alguém já viu o banco perder aqui? Né? E proprietário e comprador, já viu perder imóvel? Acabei de mostrar um, né? Então não existe essa de que, não, o banco vai ver, fica tranquilo. Não existe isso, tá? Tem que tirar certidões do mesmo jeito quando é financiamento. Pois não. É a mesma coisa jogar correspondente bancário. Pior ainda. É a mesma coisa, tá? Pior ainda. Mais alguma dúvida? Pois não. E quando tem a dívida e o banco aceita, dá sequência do financiamento? Tem dívida e o banco aceita mesmo assim financiar. Porque assim, o banco, veja, o banco, quem é o cliente do banco? É o comprador, tá certo? O que o banco está fazendo? Ele está emprestando um dinheiro para aquela pessoa fazer a aquisição de um imóvel, sim ou não? O imóvel é do banco, né? Não. O imóvel é da pessoa que ele está emprestando dinheiro. Tá certo? Eu empresto, falo, Hermes, eu vou te emprestar o dinheiro aqui, ó. Tô te emprestando dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Não me interessa. Eu vou comprar um imóvel. Legal. Então, me deixa esse imóvel como garantia desse dinheiro que eu te emprestei. A relação jurídica aqui, ó, entre eu e você, de empréstimo de dinheiro. Ok? Essa é a relação jurídica. Depois que há um problema com esse imóvel, o banco pode ser prejudicado, mas eu volto a perguntar, já viram o banco ser prejudicado em alguma situação? Não. Exato. Então você vai tomar as cautelas independente de onde você está buscando o recurso. Onde você vai buscar o recurso, não importa se você tem o dinheiro no banco, se você está vendendo um imóvel, se você está... Tá certo? Uma das formas de eu obter o recurso foi através de um financiamento habitacional. Agora, eu não posso transferir a minha responsabilidade, a minha cautela, a minha boa-fé para o banco, onde eu estou tomando dinheiro. Eu não estou contratando o banco para fazer análise jurídica do imóvel que eu estou comprando. Tá claro isso? Tranquilo? porque muita gente faz com correspondente bancário. Pelo amor de Deus. Mais alguma? Tranquilo? Hã? Gente, eu até queria pedir desculpa pela minha... Luciana, acabei me estendendo. Eu comecei a falar muitos desenhos, eu acabei me estendendo aqui. Eu sei que a palestra de vocês geralmente dura uma hora e pouquinho. Eu acabei me estendendo um pouco mais. Para vocês terem uma ideia, é um assunto que ele abrange mais ou menos... Essa questão das certidões, ela pega uma aula do curso, né, que eu faço o curso de compra e venda. E é de 2 horas e meia. Né? E eu tentei sintetizar ao máximo aqui e evitei fazer muitos questionamentos para a gente tentar trazer o essencial para vocês, tá bom? O que eu queria colocar para vocês, os cursos que eu tenho, eu fiz, como eu comentei, eu fiz na semana passada um curso em Santos, foi muito bacana, para 51 alunos. Eu tenho um feedback positivo, graças a Deus, nesse sentido. E a gente procura, pelo menos em todas as aulas, trazer alguma novidade. Eu espero que se vocês aprenderam alguma coisa hoje, para mim já é muito gratificante. Qualquer coisa que saiam daqui, putz, legal, isso aí eu não sabia, para mim é extremamente gratificante, porque essa é a minha ideia, a minha missão é essa, trazer uma informação para vocês, tá certo? Nem que seja o conto enfadonho para bovino ressonar, né? Essa daí eu não conhecia, pô, tá ótimo, valeu, né? Valeu a quinta-feira à noite. Então, esse é o objetivo. Mas o curso que eu queria falar para vocês do curso é que a gente aborda a compra e venda do começo ao fim, em todas as nuances. Tudo que tem a ver com compra e venda é falado no curso, tá certo? É o curso de uma semana. E tudo. Não só compra e venda, mas doação, cessão. A gente fala de tudo com relação no âmbito geral. E aí eu começo o curso falando, se você tiver alguma dúvida de compra e venda, a gente vai sanar até o final do curso. Mesmo que eu não saiba, eu vou buscar a informação, entendeu? A ideia é sair, sem dúvida nenhuma, tudo que diz respeito à compra e venda. Desde a qualificação das partes até a questão das certidões, forma de pagamento, de todos os detalhes que pode acontecer no negócio, posse, né, e tudo mais. Então eu tenho o curso completo de compra e venda, o curso completo de locação, e o curso de dia a dia do corretor de imóveis. Esses cursos eles estão online no meu site, você pode fazer aquisição lá, estudar, está tudo gravado. E tem também o presencial. Venho aqui, que nem eu falei, venho aqui, ministro uma semana de curso para vocês, tá bom? Segunda a sexta, segunda a sexta, das 17 às 19, por exemplo, das 18 às 20, tá? 2 horinhas por dia, a gente mata uma semaninha aqui, tá? Palestra também, se vocês gostaram dessa, não sei se vocês gostaram, espero que sim, mas tem outras, eu tenho outras 12, né? Então aí se vocês quiserem, eu volto, não consigo voltar todo mês, mas a gente combina, né, Luciano? Eu volto, se vocês quiserem. Tem uma que está bem cotada agora, chama a venda do corretor de imóveis.
As minhas palestras, gente, os meus cursos eles são muito técnicos, né? Vocês veem, a gente aborda muitas questões jurídicas, né? Vocês podem ver, pô, eu mostrei o Código Civil, o Código de Processo, e fala, é meio, né? É maçante para quem não é da área. Mas é necessário, infelizmente. Mas essa palestra que eu estou comentando com vocês chama A Venda do Corretor de Imóveis. Essa é a única palestra que eu tenho que é motivacional. Ela é diferente, ela trabalha mais a questão da motivação do dia a dia. E tem esse tema, eu fiz de propósito esse tema porque eu abordo as 3 vendas. Então, a venda do corretor de imóveis significa você se vendendo como corretor, você precisa se vender, tá certo? A venda que você realiza do imóvel e a venda que está nos seus olhos, que muitas vezes você não consegue ver o que está na sua frente. Então, a gente aborda as 3 vendas. Tá? Essa palestra é bem legal. Tá? Posso trazer para vocês. E as palestras têm duração de 2 horas, então é mais tranquilo. Tá bom? Eu vou pedir para vocês... Esse aqui é um livro que eu escrevi em parceria, coautoria aí com algumas pessoas. E aqui tem as minhas redes sociais. Aqui sim, se quem quiser tirar foto para me seguir lá no Instagram, no Facebook, aqui pode ficar à vontade para tirar foto agora. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro. Que ela sai fora do tema de hoje, né? É sobre locação, mas sim. É uma só que eu estou meio na dúvida. É uma situação hipotética. Um imóvel em São Paulo, um sobrado, é um espaço grande, está sendo alugado para fins residenciais. Certo. Só que está sendo alugado para um boliviano. Ele vai colocar 5 máquinas de costura e 5 pessoas que trabalharão lá, que diz supostamente da família. Como é que eu faço esse contrato de locação? Sabendo que, de repente, não sei se, né, se ele tem, se ele está efetivo no Brasil, porque agora... Minha preocupação maior aí não é nem o fato dele ser boliviano. Tá? Minha preocupação é você ter falado que é uma locação residencial para algo que não é. Já começa por aí. Não, esquece. Tá errado. Já começou errado. O negócio que começa errado não tem como dar certo. Tá certo? Primeiro que assim, é uma locação não residencial. O que é? Num apartamento, para trabalhar 24 horas. E ele quer morar lá também. É complicado. Provavelmente. É muito complicado, viu? Eu não aconselho. Cara, porque assim, ou você faz um contrato residencial e ignora todos esses fatos, tá certo? Ou você faz um contrato não, o que eu aconselho, um contrato não residencial, colocando que a finalidade, o destino, o uso do imóvel vai ser para essa finalidade de confecção, etc. e tal. E aí você verifica com o proprietário a possibilidade de autorização dele residir ou dormir no imóvel, etc. e tal. Mas mesmo assim é complicado, porque é 2 atividades, 2 funções que não competem, não cabe num contrato só. Assim, porque ele não falou se era funcionário ou não, nada disso. Tá certo? Simplesmente ele falou, olha, na lavanderia, que é um espaço enorme, ele falou, vou colocar umas máquinas de costura lá. Então, ele e mais 5 pessoas. Então eu falei, não sei, eu pensei em fazer um contrato residencial, colocar ele como titular e as 5 pessoas como dependentes deles, como familiares. Tá certo? Isso não existe no contrato de locação, tá? Um pouco importa se você vai identificar ou não as pessoas. Assim, ou você coloca locatários no plural e põe todo mundo, ou você põe um como locatário e o resto como fiador, tá certo? Agora, se você for alugar com essa finalidade residencial, você não vai mencionar a atividade que ele vai exercer lá dentro, porque você está alugando residencial. É isso. Agora, aí vai de uma avaliação pessoal sua, né? Não posso... Gente, eu posso pedir para tirar uma foto? Posso tirar uma foto aqui da galera para eu postar nas minhas redes sociais para vocês curtirem lá? Deixa eu só... Vamos lá, todo mundo falando Praia Grande. Vamos lá, boa. Daqui a pouco a gente faz uma de pé, todo mundo aí. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Vamos começar a me seguir aqui. Beleza, Luciana? Tá ótimo? Então tá bom. Muito obrigado, viu, gente, pela paciência.